Sou o professor Lauro Rocha Reis, mestre em filosofia, especialista em direito público e também sou advogado militante. As relações humanas, elas são pautadas por princípios. Um importante princípio que será objeto de estudo nesse momento é o da liberdade. O que é a liberdade? Qual o limite, qual o tamanho deve ter essa liberdade? Ela deve ser limitada por alguma coisa? Ela deve ser ilimitada? Como que deve ser exercida a liberdade? Então, estaremos, a partir desse momento, tratando de tema tão importante na vida de todos nós, seres humanos. Desde que o homem é homem, como qualquer outro ser vivo, ele procura satisfazer suas necessidades biológicas básicas, como comer, beber, dormir, sobreviver e se reproduzir. Porém, o homem ele tem uma diferença preponderante entre outros animais. É o dom da razão. Ele entende a própria existência. Daí a necessidade de circular livremente, de estar aqui ou ali e de buscar satisfação de todos os seus interesses. Nesse ponto, há o grande diferencial entre os homens e os animais irracionais. O que se pode entender sobre liberdade? Liberdade é agir conforme seu livre-arbítrio, sem depender de ninguém, fazer aquilo que bem entender e ir aonde bem entender, sem nenhuma limitação, sem nenhuma dependência de outrem. Em se tratando de um homem primitivo, aí então nós estamos na liberdade natural. Esse ir e vir sem limitação, essa sensação plena de liberdade, de independência total, está a plena liberdade do homem de natureza, dentro da sua liberdade natural. O homem primitivo, ele buscava atender apenas suas necessidades básicas diárias, saciar a sede, a fome, se proteger das intempéries e buscar conforto, local onde pudesse descansar com conforto. Uma característica preponderante do homem primitivo é ser nômade, ele nunca se fixava em lugar nenhum, ia onde os recursos naturais poderiam lhe prover a subsistência. Dentro dessas limitações naturais, o homem ele exercia sua liberdade plena, sem maior preocupação com outras situações vindouras aí. O dia seguinte não era tão importante. O importante era o viver o aqui e agora com total liberdade e independência. E isso marcava a característica principal do homem primitivo. Os filósofos antigos já se preocupavam com a questão do homem como homem, da liberdade do homem. O pensamento humano vem se processando desde a Grécia, desde os tempos áureos da Grécia antiga, com os filósofos que deram início a toda essa questão do pensamento humano. Thomas Hobbes, com o seu livro Leviatã, e um pouco depois Jean-Jacques Rousseau, com o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, eles vieram realmente tratar dessa questão da liberdade natural, do homem primitivo, do homem de natureza. E foi aí que trataram especificamente da questão da liberdade natural e das condições em que o homem vivia nesse tipo de liberdade no seu início de evolução. A vida solitária e nômade certamente levaria o homem à extinção, dadas as condições muito adversas existentes no meio ambiente e os perigos que ele enfrentava dia e noite. Até a questão do descanso era muito difícil, o abrigo era muito difícil. O homem e a mulher se unindo, procriando, tinham que cuidar dos seus filhos até que esses tivessem condição de subsistir por conta própria num mundo difícil e adverso e selvagem. Daí se percebeu a necessidade de proteção mútua. Era muito difícil o homem sair para buscar subsistência, para caçar, pescar, colher frutos e deixar a família desprotegida. Surge então a necessidade de ampliar esse contato social, não ficar mais só adstrito na família. Preservada a família, preservada aquela célula familiar, os homens passaram a conviver com outros homens em tratados de proteção mútua. E essa convivência plurifamiliar veio proporcionar segurança e também outras condições de melhor
viver, de obter a satisfação de todas as suas necessidades. Surge então o princípio da liberdade social, que é aquela convivência humana plural, em grupos, primeiro na família, depois em pequenos grupos tribais, e assim a sociedade foi se tornando mais complexa. Surgiram então as comunidades maiores. E nessa liberdade social começaram a surgir valores outros que não existiam antes no período de liberdade natural. E então a sociedade começou a se tornar mais complexa. As necessidades começaram a ser mais complexas. E essas necessidades mais complexas trouxeram também benefícios, muitos benefícios. Por quê? Porque passou a existir a troca. Um determinado homem com determinada habilidade produzia um determinado bem. Outro iria produzir outro bem. E haveria uma troca e aí o leque de satisfação seria bem maior. Essa liberdade social começou a se desenhar de uma forma complexa e de uma forma benéfica, tanto do ponto de vista de defesa, de proteção, quanto da melhoria da qualidade de vida, onde as tarefas seriam distribuídas e todos atenderiam todos. Aí a vida em grupo ela se tornou bem mais confortável e bem mais vantajosa, onde o homem perdeu a sua liberdade plena, natural, de sem limite nenhum, ir onde quiser, fazer o que quiser no tempo e no momento em que quiser. E isso houve uma limitação. A liberdade natural sofreu limitação, mas houve um ganho por outro lado. E a liberdade social veio proporcionar melhorias que antes não existiam, como, por exemplo, a fixação do homem em um determinado lugar. Ele passou a ter condição de não ser mais nômade e de, no local onde ele habita, produzir aquilo que ele precisa. Daí a sociedade começou a ter um desenho bem mais vantajoso para o homem, mesmo com as limitações naturais que antes não existiam. A sociedade começou a se desenhar na família. As características dessa sociedade começaram a desenhar também a forma do exercício da liberdade social. O pai e a mãe liderando esse grupo social, os filhos seguindo as diretrizes traçadas pelos seus pais, a formação desse grupo familiar com as características daquele grupo, daquela família, desenhando valores, desenhando os princípios familiares, projetados por uma sociedade mais ampla, passaram a influenciar também os rumos que essa sociedade teria. Começou daí, então, se desenhar a forma como se desempenharia a sociedade como um todo dentro daquilo que surgiu em cada núcleo familiar. Aquela troca de experiências começou a influenciar sobremaneira a forma como aquela sociedade iria se comportar. E em ritos, em costumes, em regras. E aí, então, os homens passaram a disciplinar o regramento do funcionamento social para que permanecessem em harmonia, para que permanecessem em boas relações uns com os outros e que isso resultasse nas boas condições de viver e também na proteção dessa comunidade, que haveria um tratamento mútuo e as regras, as formas de conduzir seriam então de papel imperativo para a subsistência da sociedade, para que ela não acabasse sob o jugo de outro grupo, sob a influência de outro grupo. Daí a liderança, a forma de se traçar os rumos e o comportamento diante dos fatos passou a se organizar. E aí então podemos dizer que essa sociedade começou a se organizar politicamente. Daí então, o homem vivendo em grupo e politicamente organizado deu origem àquelas comunidades que desenhariam depois o Estado como um povo politicamente organizado, bem administrado e com regras sistematizadas
para que a liberdade social prevalecesse igualmente perante todos os seus concidadãos. Compreendidas a liberdade natural e a liberdade social, e o que caracteriza uma e caracteriza outra, dentro da liberdade social, o homem de sociedade passou a identificar valores novos. Surgiu daí o direito de propriedade, o direito de posse, a fixação do homem num determinado lugar, passou este homem a dominar determinado território e ser reconhecido esse domínio por outros homens. Os homens em sociedade passaram a ter identidades. As pessoas passaram a ser conhecidas umas das outras pelas suas condições pessoais, pelas suas condições familiares. Passou a existir o referencial de lugar, o referencial de pessoa, o referencial familiar. O homem, então, passou a existir socialmente, passou a se valorizar socialmente. E esse valor social, esse reconhecimento social que o homem tem perante aquele grupo do seu convívio, ele passou a ter o respeito dos seus concidadãos, o reconhecimento desses concidadãos. E esse respeito, esse reconhecimento, essa relação de valores que superam aqueles valores naturais, aqueles valores materiais, dá início então ao que se chama de liberdade moral. O que seria a liberdade moral? Seria exatamente o valor que o indivíduo tem como indivíduo em sociedade. O seu nome, o seu grupo familiar, o seu local de vida, onde esse homem vive e exerce suas atividades, aquela influência que ele passa a existir em razão dos exemplos que esse homem dá perante os seus concidadãos. Dá um passo a mais no exercício da liberdade. Surge então a liberdade moral. Aquela pessoa ser reconhecida por aquilo que realmente ele é e pela forma como ele influencia o meio social onde ele vive. Deu surgimento ao que se chama de liberdade moral. A estruturação política e social deu condição de o homem exercitar essa liberdade moral, de expressar valores outros que não o mero valor material. O homem passou então a exercer o direito de propriedade artística, de propriedade intelectual e outros bens imateriais que passaram a ter valor perante a sociedade em razão do exercício dessa liberdade moral. E com o exercício da liberdade moral, com o reconhecimento, o respeito, também a sociedade se organizou com normas tais que deu condição ao todo social punir os infratores. Então, a própria sociedade passou a punir quem violasse aqueles valores, princípios, costumes e normas sociais. Aquele conjunto de regra, toda aquela estruturação do bem viver, quando surgisse algum de seus integrantes que violasse isso, então ele sofreria uma sanção que teria maior ou menor gravidade a esse infrator conforme os valores que essa sociedade impôs como regra básica de conduta entre um cidadão e outro. Essa estrutura moral proporcionou também a aplicação de sanção, desde as sanções mais brandas até aquelas sanções mais severas, inclusive sobre a vida daquele indivíduo integrante da sociedade. Pode-se então considerar a liberdade natural que migrou para a liberdade social, acrescida da liberdade moral, deram condições plenas à formação de grandes grupos sociais, ou de grupos interagindo com grupos, formando nações, que por sua vez estruturaram em estados complexos como aqueles que nós temos nos dias de hoje, que são os países com suas línguas próprias, seus costumes próprios, suas crenças religiosas próprias
e também com a sua estrutura estatal própria, de modo a manter a harmonia entre os seus integrantes, entre os seus povos. Inclusive, a inter-relação entre um povo e outro, entre um país e outro, passou a surgir de forma complexa nas relações internacionais, de modo a melhorar mais ainda as condições de vida com o mercado internacional. E assim a sociedade se estruturou de uma forma de tal complexidade como é a que nós encontramos nos dias de hoje. Quando o filósofo Rousseau retratou a migração do homem da liberdade natural para a liberdade social, ele demonstrou, em princípio, que o homem de natureza, o homem primitivo, perdeu aquele ir e vir pleno de qualquer lugar, sem limite, sem fronteira, sem espaço nenhum, sem qualquer tipo de obstáculo por quem quer que seja. Que a liberdade social passou a definir certos limitadores nessa liberdade natural. Daí, o homem poderia aparentemente ter sofrido uma perda. Ocorre que os ganhos que esse homem teve com a liberdade social foram muito superiores, caracterizando que não houve perda nenhuma nessa migração, porque o homem adquiriu o direito de propriedade, conseguiu se fixar num determinado lugar, passou a se proteger de forma consorciada com outros homens, passou a desenvolver benesses dentro da sociedade que antes não existiam quando estava em estado de natureza, em estado primitivo. Aquilo que aparentemente de início poderia caracterizar uma perda, na realidade se tornou um ganho, porque o homem passou a ter uma qualidade de vida muito superior e no final acabou indo muito mais além do que ele iria sozinho, isolado e nômade. Os comentadores do filósofo Jean-Jacques Rousseau tiveram uma linha até de crítica, demonstrando que o pensamento de Rousseau era um paradoxo, que ele entrava em contradição quando ele dizia que o homem perdeu a liberdade e que depois o homem ganhou a liberdade e que a liberdade realmente não seria um ganho, e sim uma perda. E aí então alguns eles passaram a criticar isso, que haveria uma contradição no pensamento russoniano. Só que essa contradição não existe. Essa contradição é aparente. Podemos citar como exemplo o homem no seu estado primitivo, andando por determinada trilha, se encontrava com outro homem. Esses homens iam entrar em conflito para disputar a prioridade de passagem pela trilha, onde o mais forte ia subjugar o mais fraco e passar primeiro, talvez até levando o mais fraco à morte. Na liberdade social, os homens cruzam entre si em paz. Convencionou-se que o homem deve trafegar por um lado da via, para deixar o outro lado da via livre para quem vem em sentido contrário. No caso brasileiro, existe a regra de sempre se conservar à direita da via onde transita ou trafega, de modo que o que vem em sentido contrário, também transitando ou trafegando pelo lado direito, cruzará com o que está indo e eles pacificamente vão se encontrar, passar um pelo outro com toda tranquilidade e com a praticamente certeza de chegar ao seu destino em segurança, porque não vai haver conflito de passagem quando esses homens se encontrarem. Esse é o exercício da liberdade social e o ganho da liberdade social em face da liberdade natural. Porque, no caso inicial, os homens entrariam em conflito para disputar a passagem. Na situação atual, os homens convencionaram o exercício da liberdade de ir à direita para permitir a liberdade de vir à sua esquerda. A liberdade social retratou o ganho e não houve perda. Logo, não há paradoxo nenhum no pensamento de Rousseau, como alguns chegaram a discutir a respeito. Espero que com essas sucintas considerações a respeito da liberdade do homem, eu possa provocar reflexão e também um pensamento com mais
profundidade a respeito do exercício da liberdade e da influência dos pensadores, dos filósofos nos dias de hoje, no comportamento humano atual, em razão desse ideal de liberdade que todos temos, de liberdade social e, acima de tudo, liberdade moral. Agradeço de coração.